Olá, graça e paz, tudo bem? Que prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, meu amado, que nós estaremos estudando, também está lá no livro de Reis, porque nesse trimestre nós estamos estudando os livros de Reis, compreendendo que, a despeito de Israel ter desprezado ao Senhor, Deus corrigir Israel, Deus nunca desistiu do seu povo. Necessário foi levá-lo ao cativeiro para ser restaurado. É dentro desse trimestre que nós estamos abordando os reis de Israel. E hoje nós estudaremos a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Leitura bíblica encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 17, versos 1 em diante. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Meu irmão, o mal, quando ele não é combatido hoje, este mal pode nos escravizar no dia de amanhã. Com Israel foi algo assim muito parecido. Israel não combateu a idolatria dos povos pagãos. Quando Josué entrou na terra, Deus ordenou que eles exterminassem aquelas nações pagãs e não fizesse aliança com elas, acordo com elas. E nós vemos desde Josué, no livro de Juízes, o povo não dominou o território que Deus havia estabelecido para Israel. Israel se acomodou com as conquistas que haviam sido feitas e não cumpriu a palavra do Senhor por completo. E aquele mal que não foi combatido lá atrás acabou se tornando um laço de perdição e para Israel nas gerações vindouras. Gradativamente, Israel sempre esteve envolvido com a idolatria, mas gradativamente eles foram se afastando, cada vez mais e mais do Senhor e ficaram escravos da idolatria. O resultado é que a terra de Israel, principalmente do Reino do Norte, ela ficou debaixo de maldição, meu querido. E nós vamos ver lá nos dias do rei Oséias, o último rei que experimentou um certo período de liberdade, mas ele foi para o cativeiro e ficou preso. Este rei, no período dele, Deus usou o drama de um outro Oséias, que era o profeta, para mostrar a infidelidade de uma esposa que traiu um marido apaixonado. O Senhor, até aquela altura, estava disposto a perdoar Israel, restaurar Israel, apesar das suas infidelidades, envolvido com a Síria, envolvido com o Egito. Como Israel não se humilhou, não se arrependeu diante do perdão que Deus estava oferecendo, não restou outra opção. O povo foi para o cativeiro assírio. É sobre este cativeiro assírio que nós estaremos estudando na lição de hoje. Israel sobre o reinado de Jeroboão. Por intermédio de Jeroboão, o Senhor havia operado um grande livramento em Israel. Neste período se deram muitas conquistas militares, territoriais e econômicas. Todavia, este sucesso contrastava com a miséria espiritual na qual a nação estava mergulhada. Semelhante à igreja de Laodiceia,
Israel priorizou a qualidade de vida em detrimento da vida de comunhão com o Senhor. Deixaram-no fora dos seus planos. Cerca de 30 anos após a morte de Jeroboão II, o reino do norte deixou de existir. O sucesso de outrora deu lugar a um terrível pesadelo para aquele povo. Sobre a liderança de Jeroboão II, meu amado, Israel experimentou momentos de vitória, momentos de glória, conquistas militares, conquistas territoriais e prosperidade e abundância. Agora, alguém olhando, falando, nossa, a bênção de Deus pairou sobre a nação, o povo agradou e Deus abençoou. Meu amado, esse sucesso econômico, militar e as conquistas territoriais, elas encobriam uma podridão espiritual daquela nação, porque eles estavam às beiras da miséria espiritual, meu amado. Eles priorizaram a qualidade de vida, eles amaram mais as coisas que o Senhor. Na verdade, eles desprezaram ao Senhor. Algo que nós podemos comparar lá na igreja de Laodiceia. Jesus estava do lado de fora, eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A igreja deixou Jesus do lado de fora. E em Israel, no período de Jeroboão II, houve sim prosperidade. Por intermédio dele, através dele, Deus operou um grande livramento e vitórias maravilhosas. Mas nem por isso Jeroboão era um homem de Deus. Nem por isso ele era alguém aprovado por Deus. Nós vemos aí o fruto da bondade, da misericórdia de Deus para com o seu povo, mesmo este povo lhe sendo infiel, não dando a ele a glória. Meu querido, é um perigo muito grande quando nós passamos a querer medir a nossa espiritualidade a partir das coisas, a partir das bênçãos materiais. Estas podem ser ilusórias. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera e não tinha falta de nada. Mas é uma igreja que priorizou qualidade de vida em detrimento de uma comunhão mais estreita com o Senhor. E lá nos dias de Jeroboão nós vemos isso. Só que após a morte de Jeroboão II, 30 anos aproximadamente, este reino, com toda a sua pompa, os seus momentos de glória deixou de existir. Porque nenhuma bênção material se sustenta, meu amado, se não vier acompanhada do temor de Deus, da honra a Deus, do louvor a Deus e da glória a Deus. Então aquele reino, cerca de 30 anos depois, ele foi totalmente aniquilado. Ele deixou de existir. A glória, a vitória e a pompa de outrora deram lugar a um pesadelo para aquele povo. A traição do rei Oséias. A razão dos muitos fracassos de Israel se deram por conta do seu desprezo para com o Senhor. Na tentativa de se resolver o problema, o rei Oséias complicou ainda mais a situação. Ele tentou fazer uma aliança com o rei do Egito, o que não deu certo. Nem sempre a forma mais rápida para se resolver uma questão é de fato a melhor opção. No caso de Oséias, ele deveria ter como prioridade o restabelecer a aliança com o Senhor. Escolhas erradas conduzem a desfechos catastróficos. O rei da Síria sitiou Samaria e, após 3 anos de cerco, a destruiu por completo. Aqui o comentarista, ele adota o termo a traição de Oséias. Na verdade, poderíamos definir esse tópico como uma tentativa mal sucedida de Oséias. Oséias, meu amado, ele virou vassalo, o rei de Israel virou vassalo. Foram dominados pelo rei da Síria e todo ano tinham que pagar grandes quantias em dinheiro. Se fosse nossos dias, seria coisa de milhões ou bilhões de dólares. Ele tentando resolver aquele problema com o rei da Síria, ele tenta fazer um acordo, uma aliança com o rei do Egito. E o que aconteceu? O rei da Síria
ficou sabendo o serviço de inteligência e ele veio então com todo o seu exército e cercou Samaria. Então nós vemos que a razão do fracasso de Israel não era questão do poderio bélico, porque a Síria tinha um exército maior, ou que o Egito tinha um exército maior e mais bem treinado. A grande questão ali é que Israel virou as costas para Deus. O seu monarca, Oséias, ele tentou achar uma solução rápida. Ele tentou uma solução que se apresentava como algo paliativo, como um quebra-galho. Ele deveria ter priorizado buscar ao Senhor, restabelecer uma aliança com o Senhor, e ele não o fez. Por esta razão, meu querido, por ele não ter buscado ao Senhor, Deus o deixou à mercê da sua sorte. E o plano que parecia um plano infalível complicou ainda mais a situação, porque agora o rei da Síria estava vindo não mais para tomar presentes, ele estava vindo para destruir toda a nação, destruir toda a cidade, matar milhares, se não milhões de pessoas e levar o restante para o cativeiro, meu amado. O que nós podemos concluir aqui? Que escolhas equivocadas conduzem a desfechos desastrosos. Então é preciso pensar, consultar ao Senhor antes de tomar decisões, porque há decisões que para nós naquele momento parece ser a decisão mais rápida para se alcançar um objetivo, e nem sempre essa solução mais rápida é a solução que realmente vai resolver o problema. Então, meu querido, nós devemos priorizar, restabelecer nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa aliança com Deus, antes de priorizarmos a aliança com homens, que nada podem fazer realmente de efetivo para mudar a nossa história. A advertência dos profetas. Antes de o Senhor trazer um juízo, ele fará advertências. Em se tratando de Israel, este foi exortado fortemente pelos profetas Amós e Oséias. Segundo eles, o Senhor não aceitava adoração parcial, pois o povo adorava em parte a Deus e em parte os falsos deuses. No que tange às questões sociais e políticas, estas também foram alvo de críticas e advertências, uma vez que as pessoas pobres e em situação de vulnerabilidade em nada estavam sendo favorecidas. Como não deram ouvidos aos profetas, o Senhor decidiu intervir com braço forte na nação. Antes de Deus trazer um juízo, meu querido, ele trará advertências. Primeiro, Deus ele avisa, ele exorta, ele chama atenção, ele fala, olha, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com as suas escolhas. Deus usa nos nossos dias o pastor, usa os pais, usa amigos, pessoas para nos aconselhar. Cuidado quando o pai chama atenção, a mãe chama atenção, o pastor chama atenção e faz exortação. Porque antes de Deus trazer um juízo, Deus fará advertências e exortações. No caso, Israel foi exortado com muita força, fortemente, de forma muito contundente, pelos profetas Amós e o profeta Oséias. Eles foram contemporâneos do rei Oséias, de Jeroboão II, e depois o cativeiro. Segundo estes profetas, eles deixaram claro que Deus não estava aceitando o culto que era prestado a ele, Deus não estava aceitando as ofertas que eram apresentadas a ele, Deus não estava aceitando tudo que o povo oferecia para Deus. Sabe por quê? Deus não aceita nada pela metade. Ele não aceitou, meu amado, a oferta de Caim. Ele não aceitou as lágrimas de Esaú. Então, Deus ele tem um padrão do qual ele não abre mão. Deus não ia aceitar
dividir a glória, a honra dele com os deuses, irmãos, que na verdade eram demônios. E o povo acreditava que podia levar Deus na conversa, tapear a Deus, dar um agrado para Deus de vez em quando, e agradar a Baal, agradar Astarote, agradar os deuses do Egito, agradar os deuses da Síria, os deuses pagãos. Deus, meu amado, ele é Deus, ele não precisa pegar migalha de ninguém. E ele mandou falar: não estou aceitando, não estou de acordo. Eu estou a ponto de trazer um juízo sobre esta cidade. E além disso, haviam questões sociais e políticas, meu amado, que os profetas do Antigo Testamento, alguns pensam assim, que profeta só vai tratar de religião. Profeta só vai tratar de questões de moralidade, espiritualidade. Mas aqueles profetas, eles estavam antenados com as questões sociais e as questões políticas. Porque estas pessoas, elas não foram favorecidas por aquele governo. Porque a riqueza dos dias de Jeroboão II e nos dias de Oséias em nada favoreceu as pessoas mais pobres em situação de vulnerabilidade. Após Deus exortar Israel, como Israel não deu atenção às sérias advertências desses dois profetas, aí Deus resolveu estender o braço forte e pesar a mão sobre a nação. Assim é Deus, amado. A vontade de Deus é que nós venhamos a atender às exortações, às advertências. Mas quando nós endurecemos os corações e não aceitamos a advertência e a exortação do Senhor, ele vai executar o juízo e vai trabalhar com o braço forte. Por isso que a Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os pecados do povo e sua queda. Nesse tópico nós vamos compreender alguns elementos que contribuíram decisivamente para o cativeiro assírio. Nós vamos ver que houve o pecado da idolatria, que era algo abominável por Deus, mas havia também o pecado dos poderosos, dos sacerdotes, dos doutores da lei, que as injustiças sociais era algo gritante nesses dias. Então nós vamos analisar aqui os elementos, os pecados do povo e a razão da sua queda. O terrível pecado da idolatria. O Senhor, a fim de retroceder o coração do seu povo da idolatria, se valeu do dilema conjugal vivido por Oséias. Este profeta, segundo a direção de Deus, casou-se com uma meretriz. Após dar-lhe um nome honrado, ela o traiu com seus vários amantes. Todavia, ele não desistiu dela, pois a amava. Este drama real foi um pano de fundo para chamar a atenção de Israel, que havia traído o Senhor com os falsos deuses. Até aquele momento, Deus estava estendendo a mão para perdoar e renovar a aliança com Israel, tal qual o profeta Oséias havia feito com sua esposa. O pecado da idolatria, ele é retratado por Deus como um adultério, como uma prostituição. Observa, Deus, a fim de retroceder o coração do povo e falar numa linguagem mais clara, mais explícita, Deus pega o profeta Oséias, ordena que ele se case com uma mulher de prostituição e tenha filhos com ela. E ele casou-se, pegou uma mulher de má fama, uma mulher de prostituição, e contrariando o pai, a mãe, a família, ele casou-se com essa mulher. Ele deu a ela dignidade, o status de mulher de família, esposa honrada, casada com um homem de Deus. E ela, contrariando todos os benefícios que ele havia feito por ela volta novamente para a vida de pecado e volta para seus amantes. Ela o traiu publicamente. Ali Deus estava mostrando para Israel que Deus pegou Israel quando ele não era ninguém, era apenas um escravo, um miserável no Egito que apanhava debaixo de chibata. E Deus pegou aquele povo, perdoou, purificou, santificou, deu um nome honrado. Reis de vários lugares do mundo vinham para ver a sabedoria de Salomão, os peitos de Davi.
Deus honrou Israel, mas Israel, semelhante à mulher de Oséias, se voltou para os seus amantes, o Egito, de onde ele havia saído, se voltou para a Síria e se envolveu com a idolatria, meu querido. Então Deus usou o drama pessoal do profeta para retratar o amor dele. Alguém olhar e falar: Oséias, você é trouxa, rapaz. Você é bobo demais aceitar esta mulher. Ou seja, o senso comum é que ele jamais deveria aceitar tal humilhação, pois assim era a humilhação. Quando alguém criticava Oséias, ele falava: pois bem, assim é o amor de Deus para com vocês. Vocês me acusam de eu amar uma mulher que me traiu. Mas o Senhor mostra para vocês que vocês estão traindo o Senhor que retirou vocês do Egito, e vocês agora estão se prostituindo com os falsos deuses. Então, o drama do profeta, ele era apenas um mostruário, um pano de fundo para o povo compreender o amor, a misericórdia de Deus e a condição de Israel para com o Senhor. Como Deus estava se sentindo como traído, como um marido traído. Agora, até aquele momento dessa dramatização, a partir do profeta Oséias, o propósito de Deus era perdoar. O propósito de Deus era restaurar Israel. Só que Israel, ele endureceu o coração, endureceu a cerviz. Israel não se humilhou, não se retratou a mulher de Oséias. Posteriormente, nós vamos ler a obra e o livro de Oséias, nós vamos ver que ela se tornou uma mulher respeitável. Ele foi lá, resgatou do mercado de escravos. Ela teve conserto, enquanto que Israel precisou ir para o cativeiro. Mas durante a grande tribulação, Israel se voltará para o Senhor. Outras causas do cativeiro. As injustiças sociais que imperavam em Israel nestes dias era gritante. Os ricos e poderosos oprimiam os mais pobres e vulneráveis. Quem recorresse aos magistrados também era oprimido, pois não legislavam a favor do povo, mas sim dos poderosos. Até mesmo os sacerdotes se venderam aos poderosos. Quando o necessitado clamava por ajuda, estes lhe viravam as costas. A falta de uma ação mais efetiva por parte do Senhor parecia compactuar com os pecados cometidos em Israel. Ele apenas esperou que a medida da maldade do povo estivesse cheia e só depois agiu. Quando nós olhamos aqui o contexto histórico, o quadro político, social, espiritual, moral, nós não podemos olhar a história somente por um prisma. Há vários elementos. O principal foi a questão da moralidade e a espiritualidade de Israel. As causas do cativeiro. O primeiro lugar foi o quê? A idolatria. Desde que Israel entrou na terra de Canaã, nós observamos que Israel estava envolvido com a idolatria, principalmente o reino do norte, as 10 tribos. Então, além da idolatria ser uma coisa abominável aos olhos de Deus, amados, havia também muitas, mas muitas injustiças sociais que era uma realidade dentro do contexto social de Israel. Os pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas humildes, simples, essas pessoas elas eram oprimidas pelos mais ricos, pelos abastados, ou seja, aquela riqueza daquele período, ela não conseguia ser traduzida em qualidade de vida para todos, a distribuição de renda, meu amado. Era uma coisa vergonhosa em Israel. Então, as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, elas eram exploradas. Esse era um problema muito grave na sociedade daquela época. E quem recorresse aos magistrados, vamos dizer assim, o STF daquela época, ele era também desamparado. Porque o STF daquela época, o Supremo Tribunal Federal daquela época em Israel, eles não legislavam a favor do povo,
mas a favor dos interesses das pessoas poderosas, das pessoas ricas que podiam comprar a sentença, que podiam negociar com o juiz, e não havia quem de fato representasse o povo. Até mesmo os sacerdotes, irmão. Os sacerdotes que deveriam ser modelo de humildade, de mansidão, de ajudar e socorrer os mais necessitados, não. Os sacerdotes também se venderam. Eles estavam aliados com os poderosos da terra. Quando as pessoas mais simples eram humilhadas, perseguidas, iam até os magistrados, os juízes, o STF, elas eram desamparadas. Quando elas procuravam socorro no sacerdote, este virava as costas para as pessoas. E este pecado foi algo abominável aos olhos de Deus. Aquilo ali atraiu a maldição sobre a terra, meu amado. E o pior de tudo, dava a sensação que Deus estava dando um amém por parte do STF daquela época, os magistrados que vendiam sentença, que não legislava a favor do povo, mas a interesses que não eram legítimos, ganhavam favores, ganhavam dinheiro. Isso aí, meu amado, essas coisas já existem lá desde aquele tempo. Qualquer semelhança com os nossos dias, meu amado, nós não vamos ficar espantados, não. O que é pior, as pessoas acreditavam que Deus estava compactuando com aquele erro, porque afinal de contas não havia uma ação mais efetiva da parte de Deus, uma ação mais contundente, Deus usando profetas, declarando abertamente o pecado do povo, as questões sociais, as injustiças, o Deus usando os profetas, e parecia que Deus só estava blefando, que Deus só estava prometendo, mas Deus não ia trazer uma ação mais contundente, meu querido. Isso é uma coisa muito séria. Há o tempo de Deus, que é o tempo do perdão. É o tempo da misericórdia, em que Deus está operando para voltar o pecador para si, para ele se arrepender e se voltar. Mas há o tempo do juízo. É quando Deus espera o quê? Que a medida da maldade do povo, de um reino, de um país, de uma nação, ou de uma pessoa, de uma sociedade, essa medida da maldade, ela esteja cheia, venha transbordar, como Deus havia dito, que a medida da maldade dos cananeus ainda não havia se completado. Então, logo, a medida da maldade dos cananeus se completou, chegou no limite, Deus usou Israel para ser o juízo dele contra os cananeus. Até aquele momento, Deus estava permitindo que a medida da maldade de Israel se completasse. Então, logo ela se completasse, Deus iria agir com braço forte, trazendo juízo sobre Israel. Meu querido, há momentos que parece que Deus não está agindo, parece que Deus está compactuando, parece que Deus está dando amém. Meu querido, vamos permanecer firme diante de Deus, porque o fato de Deus não estar trazendo juízo, não agindo de forma tão contundente, não significa que Deus esteja omisso, que Deus esteja indiferente, que Deus esteja apoiando tudo o que está acontecendo. Mas Deus ele vai dando tempo para que haja um arrependimento. E quando esse não ocorre, ele vai permitir que a medida da maldade se complete. Aí ele virá com um braço forte. Nunca vamos desistir de fazer o que é reto diante do nosso Deus. Os estrangeiros ocupam Samaria. Agora nós veremos o salário do pecado, ou o boleto, do cartão de crédito do pecado vencendo com juros e correção monetária. Os estrangeiros, meu amado, os pagãos, o povo estranho, os assírios ocuparam Samaria, destruíram Samaria e levou o povo cativo para uma terra bem distante. A mistura de gente e o sincretismo. As pessoas mais pobres ficaram em Israel. Os mais ricos, na sua maioria, foram levados para o cativeiro ou morreram no ato da invasão. Pessoas de diversos povos e etnias foram levadas pelos assírios a Samaria.
lá se misturaram com os poucos judeus que ali restaram. Desta mistura de crenças surgiu um sincretismo religioso, isto é, uma mistura entre o judaísmo e os elementos do paganismo. Esta foi uma das razões pelas quais os judeus não aceitaram a ajuda deles na reconstrução do templo em Jerusalém. Uma vez que eles não sabiam a quem adorar, tampouco tinham a ajudar. Aqui nós vamos observar que o Império Assírio veio, destruiu, subjugou e matou mas não matou pouca gente não, matou milhares, se não milhões de pessoas. E nós vamos observar que quando Deus ele traz um juízo, dentro do juízo, ele sabe exatamente com quem tratar e com quem não se deve tratar. Lembra que os ricos, os poderosos, os magistrados, as pessoas do colarinho branco, as pessoas do alto escalão do governo, as pessoas os sacerdotes? Pois bem, este povo poderoso, eles na sua maioria ou morreram durante o cerco, quando da invasão do Império Assírio, ou morreram ou foram conduzidos para o cativeiro. E quem permaneceu na terra? Quem permaneceu na terra foram os mais pobres, os mais humildes, as pessoas em situação de vulnerabilidade, os poderosos, arrogantes, prepotentes. A maioria morreu ao fio da espada, meu querido, ou então foram levados como escravos para a Síria. Então nós vamos ver ali o juízo de Deus sobre os mais soberbos e altivos. Agora, os assírios adotavam a seguinte estratégia. Eles tiraram Israel dali e levou Israel para uma outra terra e trouxe para Israel povos de outras terras e também de etnias diferentes, porque eles não colocavam todo o mesmo povo de uma terra naquele lugar em Israel. Ele trouxe pessoas de terras distintas que foram conquistadas. Para quê? Para que eles não falassem uma só língua, não tivessem uma só cultura, uma só religião. A possibilidade de articulação entre eles seria muito grande e assim seria fácil subjugá-los e dominá-los. Tendo em vista isso, eles trouxeram pessoas de outros povos, nações e etnias que se misturaram junto com os poucos judeus que permaneceram naquela terra. Desta junção, da união de credos, porque cada um tinha o seu Deus, e os judeus que tinham Israel, eles não vivenciaram um judaísmo puro, uma fé no Senhor, porque era uma fé misturada. Em parte eles adoravam a Deus, em parte eles adoravam os falsos deuses. O que aconteceu? Surgiu ali um sincretismo religioso, que era o judaísmo com elementos do paganismo, que diga-se de passagem que esta prática ela já ocorria em Israel antes mesmo de Israel ser retirado daquela terra. Então nós vamos ver que desta mistura, meu amado, surgir aquilo que os judeus lá no Novo Testamento vai falar sobre os samaritanos, que em parte eles eram judeus e em parte eles tinham o que? Práticas, culturas, princípios e valores de gentios, de povos pagãos. Por esta razão havia uma distinção muito grande entre o judeu e o samaritano, que eles não se bicavam, tá bom? Então, esta foi uma das razões desses samaritanos, quando o povo voltou do cativeiro babilônico, no caso o reino do sul, que voltou do cativeiro babilônico, veio um grupo de sacerdotes, dentre eles sacerdote Esdras. Eles, no ato de reconstruir, estes samaritanos, eles queriam participar também. Segundo eles também adoravam ao Senhor. Eles também ofereciam sacrifícios ao Senhor. Eles também prestavam cultos a Deus. Mas o Israel,
o rei de Judá, no reino de Judá, o reino do sul, quando eles voltam, eles foram tratados da idolatria, enquanto os que permaneceram ali em Israel não foram tratados, não. Eles adoravam em parte ao Senhor e em parte os deuses. Eles cultuavam em parte ao Senhor e em parte os deuses. Aquilo ali era um sincretismo de credos, de crenças, de valores. Então, os judeus de Jerusalém falaram, não, vocês não vão poder nos ajudar, não. Por que eles não aceitaram ajuda? Porque bem provavelmente eles iam querer interferir na liturgia. Nós aceitamos, nós ajudamos, nós contribuímos. Então os judeus compreenderam, não, nós não vamos aceitar a ajuda de vocês, nós mesmos faremos as obras. E depois os samaritanos se tornaram inimigos de Israel, denunciando Israel, tentando atrapalhar a construção. E por que eles não aceitaram? Porque uma vez que os samaritanos não sabiam a quem adorar, o que eles tinham para oferecer, irmãos? O que eles tinham para oferecer? Ali não é questão de orgulho. Israel passou 70 anos, o reino do norte, o reino do sul, passou 70 anos no cativeiro e quando voltaram, eles estavam dispostos a não cometer os mesmos erros. Amém, querido? Glórias a Deus. Jesus e os samaritanos. Jesus não desprezou os samaritanos. Na verdade, este povo foi o primeiro a reconhecê-lo como o Salvador. Houve uma ocasião em que os gadarenos pediram-no para se retirar de suas terras. Ele prontamente atendeu. João chegou a desejar que fogo descesse do céu e consumisse os samaritanos. O tempo passou e João teve que retornar a Samaria. Desta vez o fogo desceu do céu e aqueceu os corações dos samaritanos, os quais creram na pregação de Filipe, abandonaram seus pecados, confessaram Jesus como Salvador e foram batizados no Espírito Santo. A relação de Jesus com os samaritanos é uma relação de compaixão, bondade e misericórdia. Veja só, havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, que veio de lá de trás, desde a construção do templo. Por isso que a mulher samaritana, ela foi questionar, por que você, sendo judeu, me pede água de beber? Nós não andamos juntos, vocês vivem nos discriminando, vocês falam que nós somos gente de segunda classe, que vocês são o povo escolhido. Então havia uma rivalidade ali entre eles em relação às questões religiosas, doutrinárias. E Jesus, ele não tratou os samaritanos com desprezo. Ele, à beira do poço, ele dialogou com uma mulher de vida moral duvidosa. E ele foi recíproco para com ela. E aquela mulher, ela creu na mensagem, ela creu em Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Ela vai e chama toda a cidade, achei um homem. Alguém gritou, podia gritar, mulher, a coisa que você mais faz é achar um homem. Você já teve vários homens, nenhum deles era teu marido, mulher. Falou, não, mas este é diferente. E o povo, ainda que por curiosidade, subiu lá, a mulher evangelizou a cidade. E todos chegaram lá e quando viram Jesus, os samaritanos, eles ficaram impressionados com as coisas que Jesus falava e fazia, a ponto deles pedir para Jesus ficar pelo menos 2 dias com eles, e Jesus ficou ali, ele e os discípulos, Jesus quebrando os paradigmas. Ele foi recíproco para com os samaritanos. E ali, meus amados, decorridos os 2 dias, aquele povo virou para a mulher e falou, antes nós críamos por conta de você, mas agora nós temos visto e ouvido e tudo o que ele tem feito e cremos que de fato ele é o Salvador do mundo. Os samaritanos foi o primeiro povo a reconhecer Jesus como Salvador, meu querido. Então nós vamos ver que houve um período de atrito, uma situação de atrito, onde os gadarenos, eles pediram para Jesus se retirar do seu território. Nesta ocasião, João, que era conhecido como Boanerges, impetuoso, filho do trovão, ele falou, Deus, o Senhor quer que eu ore, mande fogo do céu e consuma essa gentalha, esse povo de segunda classe, esses bandos aí de incircunciso. Ele falou, João, você não sabe de que espírito você é, meu filho.
Filho do homem não veio para destruir a alma do homem, não, ele veio para alcançar. E meu amado, e João retornou a Samaria tempos depois. Quem passou em Samaria? Jesus passou em Samaria. Pedro, João e os discípulos passaram em Samaria. Filipe, depois da perseguição em Israel, em Jerusalém, foi parar aonde? Em Samaria. E lá em Samaria ele pregava a Cristo com sinais e prodígios, e toda a cidade se alegrou, aceitou Jesus. Mandaram chamar João e Pedro, e o fogo desceu do céu, conforme João queria. Mas não foi fogo para matar os homens, não. Foi o fogo do Espírito Santo. Os samaritanos aceitaram Jesus, abandonaram o pecado, confessaram Jesus como Salvador e todos foram batizados no Espírito Santo. Esse é o nosso Jesus amado, glórias a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Os samaritanos foram os primeiros a reconhecer Jesus como o Salvador do mundo. Como diz aquele ditado, né? Onde menos se espera é que sai. No caso, os samaritanos, meu amado, eles eram tidos como pessoas de segunda classe ou de gentinha. Eles encontraram a salvação primeiro que os judeus. Meu amado irmão, minha amada irmã, encerramos aqui a nossa ministração. E a minha oração é que o Espírito Santo venha completar aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. A forma como foi abordada esta lição, ela nos deixa muito de mãos e pés atados. Eu abordaria outras nuances, outros temas que nós poderíamos aplicar às nossas vidas. Foi uma lição de explicação, às vezes, muito técnica, porque é história. Tentamos fazer algumas aplicações, mas que o Espírito Santo venha completar, você que vai ministrar esta lição. Eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero convidar você a fazer parte do Grupo dos 300. Os Grupos dos 300, nós temos aí 28 mil pessoas inscritas nesse canal, para a glória de Deus. E eu não recebo dinheiro do YouTube. Muito embora eu veja que eu vou ter que monetizar o canal, não é por conta do dinheiro que vai entrar. Porque o YouTube não recomenda o meu canal, porque nele não tem anúncio. Eu vou ter que mudar essa política para que nós possamos alcançar mais pessoas. Mas eu tenho apresentado uma proposta de 300 pessoas se apresentar para nos ajudar. E com estas pessoas eu estou compartilhando esse material do PDF. Eu sempre libero esse material uma semana antes da aula. Ou seja, se a aula vai ser domingo que vem, a lição de número 11, no domingo anterior eu já estou liberando o material. Se você deseja ter esta videoaula, esse PDF no seu smartphone, me mande uma mensagem no WhatsApp, eu vou compartilhar, você vai se identificar, vai me dar o seu nome, a cidade onde você mora, eu vou te cadastrar. E os mantenedores são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com 30, com 40, com 50, com 60, com 100 reais. É aquilo que estiver ao seu alcance. De repente você pode dizer, irmão Mauro, mas eu não sou professor e nem professora da escola bíblica. Não tem problema. Você pode pegar o material e encaminhar para o superintendente da sua igreja, tá bom? Você fazendo assim, você vai poder abençoar o seu pastor, o professor da sua escola, você vai poder abençoar a sua igreja, o superintendente. Há várias formas que você poderá abençoar a sua igreja e abençoar a minha vida nesse projeto, tá bom, amado? É um projeto que demanda tempo, pesquisa, estrutura, equipamento. No sábado, antes de ministrar essa lição vai ser ministrada na maioria das nossas igrejas no domingo. No sábado, sempre aos sábados, às 19 horas, eu estou fazendo uma live. Nesta live, nós fazemos a ministração da lição, mas com o objetivo de apontar para o professor e a professora alguns outros pontos de vista que podem ser explorados na sala de aula. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós também estamos fazendo uma outra live para um grupo de irmãos que não podem ir à igreja por conta desse tempo de pandemia. Então, meu amado, se você acredita que esse projeto ele é de Deus, que está te abençoando e pode abençoar mais vidas ainda,
eu te convido a fazer parte do grupo dos 300, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus e glorioso Pai, nós te louvamos e glorificamos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo a Tua Palavra. A Ti, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Meu Deus, não deixe-nos confundir a Tua graça, a Tua misericórdia com conivência e libertinagem. Meu Pai, o Israel pecou e achou que o Senhor estava dando amém em tudo, que o Senhor estava compactuando com o erro e com o pecado. E descobriram da pior forma que o Senhor é Deus de justiça, é Deus fogo consumidor. Meu Deus, ensina-nos o Teu caminho reto, o caminho que devemos trilhar. Meu Deus, usa-nos na nossa geração como canal de bênção, meu Pai. Que nós estejamos com o coração aberto para ouvir a exortação, as advertências do Senhor e da Tua palavra. Meu Deus, restaura as nossas vidas e abençoa-nos, ó Pai. Ensina-nos a amar, perdoar, abençoar vidas, ó Pai. Pai, nós te oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Quem é que vai estar lá em cima esperando por nós? Ele, o amado das nossas almas, o nosso Jesus, lindo, maravilhoso e glorioso. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.